Comentário 7, o seu comentário da lição da Escola Sabatina. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar com calma um guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que está analisando o Salmo 46. Oi, isso mesmo. E o tema central é bem forte, né? Sobre encontrar esperança, refúgio em Deus. Exato, principalmente pensando nas turbulências que a gente vive e até naquelas que, segundo o texto, ainda viriam nos últimos dias. A lição faz essa ponte entre o Salmo 46 e outros conceitos, como a segunda vinda, o santuário celestial. É uma leitura bem específica. E a nossa ideia aqui é justamente destrinchar essa interpretação, sabe? Entender como a lição usa o Salmo para falar de esperança em meio ao caos. O ponto de partida já é impactante. Deus como socorro bem presente nas tribulações. Mesmo quando parece que o mundo está desabando, né? Isso. Vamos aprofundar nisso. A lição apresenta Deus como esse porto seguro, certo? E eu achei interessante como o autor contrasta isso com o livro de Hebreus. Sim, essa comparação é um ponto-chave. A lição mostra que Hebreus muitas vezes compara o bom, tipo os sacrifícios antigos, o sacerdócio aqui na terra, com o melhor, que seria o sacrifício de Jesus, o ministério dele lá no santuário celestial. Certo. Mas aqui no Salmo 46, a leitura que a lição faz é um pouco diferente. Não é bem bom versus melhor. E como seria, então? É mais um contraste direto, sabe? Entre o mundo como está agora, em rebelião, com as consequências negativas disso, e do outro lado, as promessas de Deus para o futuro. Promessas que são vistas como, assim, definitivas, superiores. Entendi. O Salmo vira uma espécie de lente para enxergar além da crise atual? Exato. Focando na intervenção divina que virá. E essa ligação com o futuro fica bem explícita na análise, né? Parece que o texto pega a linguagem forte do Salmo. Águas que rugem, montes que se abalam. Isso, essa linguagem poética. E conecta diretamente com eventos que seriam da segunda vinda. Até cita 2 Pedro, sobre o céu se desfazendo em fogo. Exatamente. Essa conexão é fundamental para o argumento da lição. A ideia é que essa convulsão na natureza, descrita no Salmo, ecoa as descrições bíblicas do fim dos tempos. Quer dizer, o caos que a gente vê não seria o fim da linha. Pela leitura da lição, não. Seria mais um prelúdio para a restauração que Deus promete. A mensagem é que o mal não é permanente. O que nos leva para a questão da esperança. Se a lição descreve um cenário que, na verdade, tende a piorar antes dessa intervenção final, de onde vem essa esperança final? Olha, isso é fascinante na abordagem da lição. A esperança não vem de uma expectativa de que as coisas vão melhorar por si só, por esforço humano, sabe? Pelo contrário. Mesmo reconhecendo que as dificuldades podem aumentar, a esperança está totalmente ancorada no conhecimento de quem Deus é, no caráter dele, a fidelidade, o poder, a bondade. E a cruz entra aí como ponto central, imagino. Com certeza, a cruz é apresentada como a demonstração máxima de tudo isso. É a garantia, segundo o texto, de que as promessas futuras são reais e vão se cumprir. Então, para quem busca talvez uma forma de lidar com a instabilidade toda, essa leitura oferece uma estrutura, coloca o sofrimento dentro de uma narrativa maior, né? Exatamente. Desloca a âncora da esperança. Em vez de se firmar nas circunstâncias que mudam, a pessoa se firma na natureza de Deus e nessas promessas futuras escatológicas. E como fica a perseverança na fé nesse contexto? A lição fala sobre isso. Fala assim. E não é uma espera passiva, de braços cruzados. É um apego ativo, consciente, àquilo que Deus revelou, especialmente em Jesus na cruz. Ativo como? É um ato de confiança deliberado, sabe? É justamente por causa das dificuldades as presentes e as que a lição antecipa que essa fé se torna tão crucial. É se agarrar ao que foi revelado, mesmo que as aparências digam o contrário. Mas essa ideia de perseverar enquanto o cenário, segundo a lição, se deteriora. Isso pode gerar uma tensão, né? Como equilibrar essa fé no futuro com a vida agora? É uma boa pergunta. O foco principal da lição é, sem dúvida, essa esperança futura baseada no caráter de Deus revelado na cruz. Mas
A implicação parece ser que essa mesma fé molda como a pessoa vive hoje. De que forma? A segurança nesse refúgio divino que o Salmo 46 descreve permitiria enfrentar as tribulações sem desespero, entende? Mantendo a confiança mesmo com a instabilidade do mundo. A ação no presente seria um reflexo dessa confiança no futuro. Certo. Então, para a gente amarrar as ideias principais que a gente tirou dessa análise da lição. O Salmo 46 é apresentado como uma mensagem poderosa de refúgio em Deus. Isso, e de esperança num futuro garantido por Ele, com a cruz sendo ponto central dessa confiança. É uma perspectiva que, segundo a lição, oferece um contraponto teológico para as crises que a gente percebe no mundo. Exato. E talvez um ponto para a gente pensar depois, né? A lição enfatiza muito esse apego à revelação divina para navegar num mundo que, na interpretação dela, tende a piorar antes do fim. Fica a questão, como essa perspectiva, cujo âncora é a esperança principalmente no futuro divino, dialoga com a nossa responsabilidade, nosso impulso de agir e buscar melhorias concretas aqui e agora? Como equilibrar esses dois focos na prática? Uma ótima reflexão para a gente continuar pensando.